Olá José, olá João, olá amigos do Lucky Star. Eu preparei um texto para essa sessão sobre esse filme que é muito especial para mim e peço desculpas porque eu vou lê-lo. Eu acho que assim vai ficar melhor. Eu queria começar dizendo uma coisa que provavelmente é determinante na obra do Cimino. Trata-se de uma obra que não pode ser temida pelo espectador que deseja se aventurar nela e de alguma forma confrontá-la. Isso em parte poderia explicar a hostilidade com que o Heaven's Gate foi recebido à época, mas eu acredito que isso diz respeito a um problema ainda maior que acaba fazendo com que a recepção da obra do Cimino no seu todo seja ainda hoje muito truncada, o que consequentemente faz com que a fortuna crítica, à altura do que essa obra exige, seja ainda muito escassa e infelizmente ainda muito fragmentada, muito esporádica. Muito já se falou sobre o filme, né? Existe todo um histórico de recepção jornalística que o filme teve quando foi lançado. Mas tudo isso, no fim das contas, é fútil, irrelevante e aborrecido de se discutir, porque não tem nada a ver com crítica, e menos ainda com o ímpeto do Timino fazer esse filme em 1980. Uma coisa que vai muito além de um mero canto de cisne ou de um passeio nostálgico por uma coleção de memorabilia dos melhores momentos da nova Hollywood. A, a perspectiva que o Timino abre com Heaven's Gate tem alguma coisa a ver com a Hollywood clássica, pelo menos com uma fração dessa produção hollywoodiana, que a gente pode considerar como sendo um dos seus últimos estertores. É nesse sentido da construção das camadas com que a representação da história se reporta ao mito, seja para organizá-lo, reorganizá-lo ou desorganizá-lo, que o Timino do Heaven's Gate dá um passo além em relação aos últimos desenvolvimentos da épica narrativa do cinema norte-americano, como ela foi trabalhada e proposta nos filmes do Bud Whittaker, do John Ford e do Hal Walsh. Três cineastas dos quais o Cimino pode ser considerado um pupilo. E, de certa forma, o Cimino completa e conclui, assim, essa época do cinema americano. Não tanto sob uma forma pós-clássica, como foi muitas vezes dito sobre Heaven's Gate em particular e a obra do Cimino no geral, que é uma coisa que pode ser mais observada na obra do Sam Peckinpah ou do John Milius, mas sob uma forma ao mesmo tempo icônica e sintética, que não possui equivalente verdadeiro, pelo menos ao meu conhecimento, nem no cinema hollywoodiano, nem no cinema europeu, e que talvez não possua nenhuma equivalência estética senão na arquitetura, que não coincidentemente é a área em que o Timino originalmente se especializou. E talvez nos filmes do Kenji Mizoguchi. Pode parecer uma provocação dizer que um filme que foi acusado de desmesurado, de espalhafatoso, de evasivo narrativa historicamente, seja na realidade um grande filme sintético. Um dos grandes filmes sintéticos da história do cinema, como são Intolerância, Napoleão e 2001. Mas me parece fundamental para se entender o que o Cimino de fato fez no Hammer's Gate pensar não em termos de gigantismo e de desproporção, mas pelo contrário, pensar toda a realização e toda a concepção do Cimino em termos de precisão e de adensamento da forma do filme em relação ao seu discurso sobre a história. De um lado, Heaven's Gate explora o encadeamento das ações e a dilatação das durações numa continuidade detalhista e escrupulosa que paradoxalmente leva a elipses bastante impressionistas e violentas, no que seria uma fusão de depuração abstrata e de riqueza figurativa que só encontra equivalência nos últimos filmes do Bud Whittaker e do Kenji Mizoguchi, onde cada plano acaba sendo uma espécie de ritual dramático de ações que se complementam ou se opõem
diametralmente ou consecutivamente, onde o peso da grande narrativa histórica e o hierarquismo dos hábitos sociais descritos são o tempo todo arejados pela velocidade da sucessão dos eventos, que praticamente se amontoam uns aos outros numa construção extremamente flexível, extremamente fracionada. Mas também pela atenção ao frescor dos gestos mais ínfimos que denotam a intimidade profunda de cada personagem, suas zonas obscuras, seus abismos, os mistérios dos seus destinos. Onde o Cimino se afasta desses cineastas de factura clássica é que a semelhança do que o Sam Peckinpah e o Robert Altman faziam na mesma época, ele trabalha com uma estrutura mais centrífuga, expansiva, novelística, não realmente dispersiva ou não suficientemente dispersiva. Se for para fazer uma comparação musical, se aproxima mais da rapsódia que do grande concerto harmônico. Isso tem por efeito a reposição e a transformação constante dos personagens na situação geral da trama do filme. Semelhantemente ao que acontece com peças dispostas num grande tabuleiro e que, no caso do filme, é um tabuleiro tanto geométrico quanto social. O parentesco do Cimino aos cineastas da Hollywood clássica, muito mais que aos cineastas da nova Hollywood, que é um parentesco que, a meu ver, é praticamente inexistente. Eu vejo o Cimino já antes do Heaven's Gate como um pária dentro da nova Hollywood. Enfim, o parentesco do Cimino aos cineastas da Hollywood clássica deve ser encarado de uma forma mais pormenorizada e particular do que necessariamente universal. Com um tanto de dialética e um certo cuidado em jogo. É impossível, por exemplo, não ver o personagem do William C. Irvine, interpretado pelo John Hurt, como análogo ao personagem do Mose Harper, interpretado pelo Hank Warden, no The Searchers do John Ford. Mas no caso do filme do Cimino, o personagem do Hurt é ainda mais definido pelas circunstâncias e pelas contingências do seu papel numa narrativa que finalmente não lhe diz respeito, ou que pelo menos já não lhe diz respeito, pois o evacua para as margens da história, concebida como um grande diagrama esquemático, e o obriga a se manifestar somente pelos gestos mais frágeis, pelos inúmeros momentos em que ele próprio hesita se colocar como personagem nessa narrativa. Logo ele que diz ser uma vítima da sua própria classe. E também pelos momentos em que ele discretamente parece encontrar alguma força para investir em um gesto capaz de expressar a perplexidade que ele sente e que parece tomá-lo durante todo o filme. Mas enfim, eu acho que o mais importante se dizer sobre o Heaven's Gate é que, de maneira muito flagrante, ele é o oposto de praticamente tudo que se escreveu e se disse sobre ele até hoje. Fala-se muito, por exemplo, do rigor extenuante com que o Cimino compõe as durações, os espaços e a movimentação física de cada plano. E, no entanto, o que fica do filme são alguns momentos fugazes que parecem arrancados no coração da desordem e no calor do momento. Muito mais próximo de um Cassavetes ou de um Jean Rouch que de um Kubrick ou de um Howard Hawks. Fala-se muito da obsessão geométrica do Cimino na composição em profundidade de campo, uma arte na qual ele particularmente se excedia, ou do rigor caligráfico com que ele executa um pensamento que em si só já é forma. Mas o que é mais marcante no Heaven's Gate são os sorrisos da Isabelle Huppert, é a melancolia profunda do Kris Kristofferson, a petulância e a bravura do Christopher Walken, a carranca do Geoffrey Lewis,
a euforia romântica do John Hurt na introdução em Harvard e a desilusão subsequente dele no resto do filme, a inocência do Mickey Rourke, o prazer das crianças que dançam de patins às portas do céu, uma charrete que atravessa um campo com lagos e montanhas ao fundo, um casal magnífico que dança sob a sombra de uma árvore majestosa, os aristocratas que cercam em círculos concêntricos uma árvore para que outros aristocratas não tenham acesso a ela, a briga que é desencadeada a partir do desejo de posse nesse primeiro momento do filme e que o filme não faz mais que amplificar no resto da sua duração, as flores que germinam ao redor da casa da Ella, na realidade são essas as verdadeiras portas do céu do filme. Enfim, Heaven's Gate é um filme sintético e um grande filme sintético, o maior de todos os filmes sintéticos, que ele age como uma pedrinha que é jogada no meio de um rio e que faz com que a água se agite até a sua superfície, que neste caso somos nós. E ao final percebemos que o filme todo funciona na escala de ampliação das emoções de cada personagem numa realidade que é maior que qualquer esquema dramático e mais viva que qualquer ficção. Sentimentos às vezes turvos, quase indecifráveis, sempre cifrados e enigmáticos, que parecem vir do fundo da eternidade dos tempos, das tristezas e das felicidades que homens e mulheres compartilharam em todas as eras. Pois é isso que Ramsgate é na realidade. Um baile de gala e uma dança de amor sem limites em que os homens e as mulheres vivem o que todos os homens e todas as mulheres viveram em todas as sociedades, sob a indiferença das constelações e a revolta do universo. É a nossa vida, a sua e a minha, numa obra total em forma de poema cósmico, e nesse sentido é o filme mais veloz e conciso já feito sobre a totalidade das coisas de que somos feitos. Os ruídos da Terra a estremecer nos confins do universo. Um filme sobre os Estados Unidos, sobre Santa Catarina ou sobre a Cova da Beira. A maior obra do maior dos cineastas.